Você sabia que tem como ganhar muito dinheiro todo mês com o YouTube sem precisar mostrar teu rosto? Bom, isso provavelmente você já sabe, né? Quem me acompanha sabe disso. Mas tem um segredo que quase ninguém te conta. Tá curioso para saber que segredo é esse? Clique no primeiro link na descrição logo abaixo do vídeo. Vamos para o corte. Hoje eu sou uma ateia convicta, daqui estudou teologia por anos e filosofia por muito tempo ainda é o meu estudo favorito. Mas eu sou limpinha, uma ateia bacana. Meus amigos me chamam... assim limpinha? O que significa? Não sou escrota. Entendi. Os meus amigos me chamam de ateia safada, porque eles dizem que eu sou a ateia mais cristã que existe. Porque os preceitos do cristianismo ficaram comigo até hoje, porque eu, diante de evidências, para mim não tem muita... Então, não são as evidências necessariamente do cristianismo, que estou dizendo agora, mas as evidências do que funciona. Então, assim, você perguntou se isso da espiritualidade é o que moveu meu... Sim, essa é a evidência. Esse tipo de filosofia naquele momento funcionou. Então, na minha cabeça, se aquilo funcionou lá, por que não trazer para cá? Só porque, de repente, tem um nome que eu não gosto, ou porque envolve algo que eu não gosto? O que você está falando é que os princípios ali do cristianismo, eles de fato funcionam. Sim, né? na maioria dos assuntos. E o assunto que eu mais converso sobre isso na rede social ou com os meus amigos, que para mim é onde o cristianismo é irretocável, única e exclusivamente o conjunto e o contexto for olhado, é na questão dos relacionamentos amorosos. Então, os preceitos e as ideias do cristianismo para um casamento funcionam. O grande problema é que a maioria das pessoas, e aí que triste, a maioria dos cristãos não conhece o contexto e tudo que envolve isso. Então, de repente, as pessoas ouvem alguma coisa do tipo... não sei, por exemplo, eu sempre falo que a coisa do casamento, que sair do casamento não é uma opção. Aquilo é um compromisso que eu fiz para a vida. E aí, quando alguém ouve isso, as pessoas que não conhecem o preceito todo, elas vão dizer, gente, isso é um absurdo, e se eu não estiver feliz? Isso é um absurdo, e se ele me tratar mal? Isso é um absurdo, como eu sempre digo, é o contexto todo. É que se um casamento for acontecer nos preceitos cristãos, a ideia é que a mulher esteja para Jesus, esteja para o homem como a igreja esteve para Jesus, e que o homem esteja para a mulher como Jesus esteve para a igreja. Então, Jesus para a igreja, quando eu digo, estou dizendo das pessoas, né, não uma igreja, mas Jesus vem até aqui e não só perdoa os pecados, ele paga a pena pelos nossos pecados. Esse é o nível do amor dele. Então, um homem num preceito cristão em um casamento tem esse nível de comprometimento, amor e dedicação pela mulher dele. Então, não é como se essa mulher fosse em algum momento falar, tá horrível ficar aqui. Não, há um preceito, há um contexto em que aquilo gira. Então, esse contexto funciona. Sabe, você fala sobre, você falou, com certeza, um dos grandes motivos de o meu padrasto agir como ele agia e até muito do que você aprendeu, teve a ver com o fato de você estar inseridos no ambiente de igreja, espiritualidade na época e tal. Eu estava fazendo uma reflexão um dia desses sobre o seguinte, eu gosto muito de olhar para o que funcionou, assim como você disse, para ver o que funcionou por muito tempo e logo, segundo o efeito Lindy, deve continuar funcionando por muito mais tempo. A probabilidade é grande. E aí eu pensei, caramba, qual que é a iniciativa empreendedora mais bem-sucedida da história? Aí, qual que é? Qual a empresa? Eu falei, a igreja. Né? Uma grande iniciativa empreendedora que está aqui desde sempre, né? E aí você começa a prestar atenção em como a igreja funciona, tirando a ótica da fé, mas sobre a ótica de business e princípios, né? E aí você começa a ver similaridades com os negócios que dão certo hoje. Sim. Então, por exemplo, eu chamo a nossa audiência de primos. Então a gente se identifica assim, são os primos, as primas e tal. Na igreja, as pessoas chamam de irmãos. Sim. Não é? Então você tem uma comunidade muito forte. Sim. Aí você olha para símbolos, né? Poxa, a igreja você tem lá uma cruz. É o símbolo mais fácil que existe de ser desenhado. Na sua empresa tem um símbolo tão fácil quanto esse de ser desenhado, né? O marketing lá atrás você colocava a igreja nos lugares mais altos de todos, né? Com um ponto mais alto de todos. Poxa, então você já tinha uma forma de identificar aonde que estava, né, o seu negócio, o seu produto, o seu serviço. Você tem o customer service da igreja, né? Então você vai lá se confessar, aí você diz tudo que tá ruim na sua vida, você vai ver uma pregação, eles pregam exatamente o que você falou. Você fala, caraca, é o que eu precisava. Né? E numa empresa, você perguntou pro seu cliente o que ele quer que melhore e você vai fazer exatamente isso. Né? Aí como que a gente sabe que está errado ou certo falar alguma coisa em relação ao cristianismo? Porque tem a Bíblia, tem o manual. Né? Então você fala, não, se tá ali, né, é o manual, né, do cristianismo, digamos assim. Na empresa, se alguém erra num processo, você fala, bom, já não tinha um processo? Tem que ter um manual. Então assim, para mim, é muito interessante olhar para a igreja, tem sob uma ótica de checklist. Sim. É um checklist de negócio. E para mim, uma das partes mais interessantes de olhar dessa forma é a grande questão, e isso também é uma pena que a maioria dos cristãos não se atentem, é o fato de que o Velho Testamento e o Novo têm uma pegada diferente. É como se a gente começasse uma empresa de uma forma bem rígida,
dizendo é assim, é assim, é assim, e de repente ao longo de muitos anos a gente falasse, cara, eu acho que tá faltando aqui. E você que criou a empresa tem um amor por ela, então você diz, bom, então eu não tô pela lei. De repente eu vou botar o amor. Então quando Jesus vem e traz o amor como nova lei, ele muda praticamente tudo que se fazia antes. Então antes você veria um pecador e você se pegasse essa mulher em pecado, você apedrejaria até a morte. E Jesus chega e na verdade é como se ele fosse um grande black bloc do momento, porque a galera vem e pega ele e diz, e aí, ó, tá aqui, tá escrito isso aqui no regimento, vai fazer ou não vai fazer? E ele vem e coloca um outro regimento ali, um regimento de amor. E esse regimento de amor é o ponto onde eu falo que pena que os cristãos não veem necessariamente isso todos, não veem necessariamente isso, porque muito do que a gente vê e condena na espiritualidade e nas pessoas que têm essa religiosidade maior é justamente o que Jesus não disse para fazer. Mas sabe o que eu acho? É que eu acho que a maioria dos cristãos nunca leram a Bíblia. Ah, eu tenho certeza absoluta. Não é? Então, o que acontece? Eu comecei a perceber isso, porque eu sou cristão, me converti recentemente e tal, e o que eu comecei a perceber? Que quase todos os cristãos que eu pergunto falam, cara, você lê a Bíblia? Putz, não, eu não leio. Você já leu? Nunca li. Então as pessoas, elas ouvem com uma camada de distorções, que é um homem que falou de uma coisa que muitas vezes ouviu de um outro homem. Quando chega em você, você coloca no seu background, você não envolve no contexto, fala, caraca, então você não foi direto na palavra, de fato. E isso então, falando do menor dos problemas, porque quando você estuda, não só as escrituras, quando você vai para teologia, você vai ver que não tem só essa questão. Tem a questão de que a Bíblia foi escrita em grego e hebraico e aramaico principalmente. Pois é. Então, assim, muitas dessas traduções acabam por prejudicar o sentido de algumas passagens e de algumas indicações e tudo mais. E é justamente nisso que mesmo o cara que lê acaba se perdendo. Agora, mesmo assim, eu acho muito triste, porque eu vejo, às vezes, mesmo nesse meio, algumas pessoas dizerem para as outras, não, é muito difícil, esse texto é muito complicado, não era... E eu acho que vale a pena se colocar no desconforto de tentar, pelo menos, estar em contato com aquilo que é o regimento, a base de tudo que se faz. Ó, eu quero só tava puxando um negócio que você tava falando de tradução. Uma das postagens mais engajadas que eu já fiz na história foi uma que eu peguei um trecho de Eclesiastes, né, que Salomão fala, e eu trabalho com investimentos, né, então eu falo o tempo todo sobre investimentos, diversificação Salomão e tal. É o seu... Né? Cara, animal, assim, Salomão, né, muitos princípios. Aí eu peguei a seguinte frase: empregue o seu dinheiro em bons negócios e com o tempo você terá o seu lucro. Aplique-o em vários lugares, em negócios diferentes, porque você não sabe que crise poderá acontecer no mundo. Quando eu li para isso, eu falei, meu Deus, ele escreveu... Lá, eles já... Né, meu método de investimentos. Só que qual que foi o ponto? Eu peguei isso daqui para justificar, de fato, o meu jeito de investir. Onde eu basicamente pego meu capital, divido ele em 4 partes, né, em ações e negócios, real estate, caixa e ativos internacionais. Ou seja, eu diversifico, porque eu não sei o futuro, eu não sei o que vai acontecer amanhã. E tá escrito exatamente isso. Essa postagem bombou, só que muita gente também me criticou. Eu tenho certeza do porquê, pode dizer. Não é? Aí eu peguei e fui atrás. Aí eu fui pegar uma outra tradução. Olha só. Não esqueçam disso. Empregue o seu dinheiro em bons negócios e com o tempo você terá o seu lucro. Aplique em vários lugares, negócios diferentes, porque você não sabe que crise poderá acontecer no mundo. Aí você vai ver uma outra tradução. Olha só. Atire o seu pão sobre as águas e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Cara, olha como são coisas que existe um princípio parecido por trás, mas completamente diferentes as traduções. Então muita gente fala, você está distorcendo, etc, etc e tal. Então realmente tem muitas traduções, tem muitos contextos. O que complica. E aí complica a interpretação. As pessoas, na maioria, não sabem nem português direito do Brasil, Mas é por isso que é tão legal o fato de que Jesus veio para trazer o novo. Porque o Novo Testamento é uma simplificação, não torna simplista, mas é uma grande simplificação útil. Do tipo, olha, o grande mandamento e o que eu vos deixo é o amor. Porque se esse for o mandamento, todo o resto pode ser melhor entendido, ainda que não se entenda necessariamente a teoria. Entende?